Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos a nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, lição no segundo trimestre de 2025, quando temos escolhido estudar a vida de Jesus nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No presente momento já estamos na lição número 11, mais perto do fim desse nosso estudo. Lição 11 com o título Julgamento e Morte de Jesus. Lembrando que as nossas lições são para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição 11, Julgamento e Morte de Jesus, o nosso textuário é: Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Mateus capítulo 27 e o verso 22. Nessa sequência, continuamos apresentando a nossa leitura bíblica, que é em Lucas capítulo 23, a partir do verso 13 até ao verso 25, texto esse que podemos apresentar agora. E lemos nas Sagradas Escrituras, e o texto está em tela, Lucas 23, do verso 3 até o verso 25, ou fazendo um salto, podemos ler o verso 3 e depois a partir do verso 14, o verso 13 a 25, corrigindo essa nossa expressão. Muito bem, verso 3 nos diz: e convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados do povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Verso 15: nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos
querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam em grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Esse, pois, é o nosso texto bíblico de leitura. E passamos à frente, apresentando agora o nosso roteiro de trabalho, o nosso esboço dessa lição, e como nosso costume, baseado em 3 subtítulos, que são, primeiro, prisão e julgamento de Jesus pelo Sinédrio. 2, julgamento e condenação de Jesus sob Pilatos. E terceiro, crucificação de Jesus. E assim, já entramos na nossa lição. Relembrando que a lição é número 11, julgamento e morte de Jesus. E que nesse estudo estamos analisando os evangelhos, desde Mateus até João, ainda que nesta lição presente, a de número 11, chamamos a atenção daqueles que usam o nosso material ou professores que poderão ter este material como texto para estudo em uma classe, que estaremos considerando textos em Mateus, Lucas e João. E para este estudo do julgamento e morte de Jesus, todos nós podemos olhar estes evangelhos, os 3 citados, ou os 4, incluindo o evangelho escrito por Marcos, e fazer como que um quebra-cabeça, colocando em ordem cronológica os acontecimentos, porque são vários acontecimentos registrados diferentemente pelos evangelistas, e para ter uma ideia completa e sequencial, precisamos às vezes estar colocando em ordem, ora Mateus, ora Lucas, ora João, e assim montamos a história o mais completo possível. Inicialmente temos em tela a nossa introdução, dentro do escrito dessa nossa lição, que nos diz: na lição de hoje falaremos sobre os momentos mais dramáticos e ao mesmo tempo cruciais do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Em questão de horas, o Salvador será traído, preso, conduzido até os líderes da nação judaica, pelos quais será formalmente condenado à morte e entregue às autoridades romanas para que executem a sentença da forma mais cruel e dolorosa. E veremos como antes mesmo de findar aquele dia, o Senhor Jesus terá derramado completamente sua alma, sua vida, consumando assim a obra que lhe havia sido confiada
e assegurando a nossa eterna e gloriosa salvação. Lembrando que estamos considerando desde a lição anterior que foi uma noite inesquecível e que começa com Jesus, com seus discípulos reunidos em uma ceia, donde depois sai para nós, segundo o nosso dizer, a Santa Ceia do Senhor Jesus, que já era sexta-feira, porque para os judeus, após o pôr do sol, à noite já era assim o dia seguinte, conforme o nosso modo de ver. Então não era mais quinta-feira. A ceia com os discípulos já foi numa sexta-feira à noite, que entra na madrugada, quando Jesus é traído, preso e levado de madrugada para ser julgado pelos judeus, ou pelo conselho dos judeus, que era chamado Sinédrio. E depois isto é passado aos romanos, e por fim a condenação e Jesus crucificado. Mas continuemos, passando a sequência ou desenvolvimento da nossa lição. O primeiro subtítulo que temos colocado, prisão e julgamento de Jesus pelo Sinédrio, nos leva então a um novo texto que corresponde ao primeiro parágrafo desta lição número 11, julgamento e morte de Jesus, sendo o subtítulo, repetindo, prisão e julgamento de Jesus pelo Sinédrio, o conselho dos judeus. Lendo este texto apresentado, conforme estudamos na lição anterior, após a ceia, o Senhor Jesus havia se retirado para passar a noite em vigília com os discípulos num jardim localizado no Monte das Oliveiras. Ali, após orar intensamente ao Pai, Jesus alerta os discípulos que aquele momento tenebroso e inevitável de que falara diversas vezes havia chegado, e protegendo-os até o fim, adianta-se, saindo ao encontro da turba que se aproximava, conduzida por Judas para prendê-lo. Assustados e atemorizados, os discípulos se dispersam, enquanto o Senhor é conduzido até a casa do sumo sacerdote, onde estava reunido o conselho das maiores autoridades religiosas da nação, também conhecido como Sinédrio. Ali eles estavam reunidos não para ouvir imparcialmente, mas para acusar e condenar Jesus, e assim por um fim ao pavor e desespero que a verdade provocava neles. A prova de que precisavam para estabelecer sua falsa acusação, ironicamente, por assim dizer, seria a confissão do próprio Salvador, Jesus, o mesmo testemunho da verdade que eles tanto repudiavam. E assim, consideremos alguns textos, conforme disse, ora em um evangelista, ora em outro. Começamos com João, no capítulo 18, verso 1, que nos narra então os primeiros momentos após a ceia e os momentos ali no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, na língua hebraica. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto
no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali, com lanternas e achortes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. E aqui está esse momento interessante. João narrando desta forma, outro evangelista dizendo que Judas teve a oportunidade de chegar até Jesus, beijá-lo, que era o sinal combinado de quem seria Jesus no meio daqueles outros homens. E Jesus teria dito ainda para Judas: com um beijo traz o Filho do Homem. E assim, o que na verdade acontece é que Jesus se apresenta adiantando-se e mesmo pedindo: se buscais a mim, deixai esses outros ir. Pronto. E assim Jesus já se entrega, enquanto os discípulos, atemorizados, cada um fugia para um lado, para não serem também presos. Mas eles estavam contentes com Jesus, e Jesus se doando facilmente, sem obstáculo. Ainda que, numa narrativa agora de Mateus, capítulo 26, temos algo a mais. E lemos Mateus, capítulo 26, verso 47. E como já disse no nosso início, observem que para ter todo o assunto, todos os acontecimentos, precisamos estar lendo um evangelista e outro, ou partes, fazendo como um quebra-cabeça em ordem cronológica, ou apresentando os diversos detalhes deste momento de Jesus ser preso. Mas aqui, Mateus 26, 47, inicio a leitura nesse verso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos, do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas,
Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então observe bem estas coisas que aqui estamos lendo. Se procurarmos em outro evangelista, poderemos encontrar a narrativa de que Jesus pegou a orelha cortada e colocou no lugar. Um milagre ali, na hora da prisão. Mas nem isso comoveu ou diminuiu a intenção e propósito firme de prenderem a Jesus para, enfim, levarem a ele até a morte. Observem esse particular. Felizmente, só acertou a orelha do servo, porque eu creio que o discípulo de Jesus que pegou, fez uso da espada, não tinha habilidade para escolher que iria cortar. Ele errou e o golpe foi como que sem dano letal, mortal. Ainda Jesus ainda corrigiu, colocando a orelha no lugar. São coisas, detalhes interessantes para a gente ver como se procede. E Jesus ainda sendo preso, ensinando aos seus discípulos que não precisa essa resistência, porque ele tem autoridade para pedir ao Pai e o Pai daria o livramento. Mas, por outro lado, nós queremos defender de uma forma mortal, é perigoso transgredirmos, porque o mandamento continua: não matarás. E aí, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus ainda ensinando no momento desse, ou seja, Jesus mais preocupado de proteger e orientar os discípulos e poupá-los daquele momento, do que na verdade preocupado consigo mesmo. Mas voltando a João, capítulo 18, os versos 12 e 13, um novo texto em tela, João 18, verso 12, diz para nós: então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então observe, concluem a prisão e levam para Anás, sogro do sacerdote ou sumo sacerdote Caifás. O capítulo 18, num salto ao verso 19, nos diz: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Aí está Jesus sendo agredido numa reunião, num ajuntamento que era para ouvi-lo. E imparcialmente, como todo juízo deve ser, aí dizer, apurar o certo e o errado. Ou seja, qualquer palavra é agressiva para aquele que, na verdade, quer conduzir a situação para um momento mais forte, ou já, na verdade, condena o réu
antes mesmo de ser completado a sua defesa. Mas continuemos e agora voltamos para Mateus 26, quando no verso 59, outro texto bíblico em tela, e observem em especial os professores que usam esse material, que são muitos textos bíblicos nesses evangelistas que nós vamos e voltamos conforme a sequência dos fatos. E aqui já em Mateus 26, verso 59 diz: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Ou seja, trocavam o sentido das palavras que de fato Jesus tinha dito, ainda que essa mesma palavra de Mateus 26, digamos assim, o verso 61, esse disse: eu posso derribar este templo. Não é bem isso que Jesus disse. Jesus disse que eles poderiam derrubar o templo, que ele seria reedificado em 3 dias. Mas Jesus falava do seu corpo, templo, morada do Espírito de Deus, que eles matariam sim, mas Jesus já fala da sua ressurreição, que aconteceria ao 3º dia, mas eles já mudaram algumas palavras para acusar Jesus de profano e de soberbo e etc. Mas nesse mesmo texto continua o evangelista Mateus a dizer, agora o verso 63, e Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Aí está um julgamento e a qualidade desse juízo. Não há nenhuma justiça, mas a intenção clara, declarada, de que Jesus viesse a ser condenado. E todas as palavras eram só pretexto. E o assunto era a decisão já tomada antes, desde a ressurreição de Lázaro. Convém que ele morra, e este Lázaro também, porque muitos creem em Jesus conversando com Lázaro. Então, não foi um julgamento, foi assim, uma condenação sumária, porque esta era a vontade deles. Não queriam entender nada e nem ter de Jesus nenhuma palavra forte, verdadeira, na qual pudesse então mudar a sua atitude e o desejo do coração deles. Mas, indo em frente na nossa lição,
Passando a um segundo parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo, prisão e julgamento de Jesus pelo Sinédrio, na nossa lição está escrito: apesar de incapazes de impedir os agravos que eram cometidos contra o Mestre, após a condenação do Sinédrio, Pedro e outro discípulo procuravam manter-se nas proximidades e não perdê-lo de vista. Quando então Pedro, abordado inesperadamente pelos criados do sumo sacerdote, que o identificam como um dos discípulos, nega o Senhor Jesus, provavelmente intimidado e confuso diante daquela situação triste e sombria que presenciava. Contudo, assim que se lembra da palavra que lhe foi dita, cai em si e chora amargamente por ter negado o Senhor Jesus, que tanto amava, no que os evangelistas parecem contrastar com a situação de Judas, o traidor, o qual, acusado em sua consciência pelo mal cometido, ao invés de arrepender-se, retira-se desta vida, levando consigo sua culpa. Aí está essa nossa colocação, mas nada mais do que está escrito nos evangelhos. E agora convido para a leitura do texto de Lucas, capítulo 22, verso 25, que traz essa narrativa. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa serva, criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, estava com Jesus. Porém ele, Pedro, negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E o verso 58 diz: e um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro diz: homem, não sou. Verso 59. E passado quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro diz: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, observe que detalhe interessante, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí está, nós entendemos o bruto Pedro, o homem douto Pedro, amava Jesus com sinceridade, seguiu a Jesus naquele momento difícil, mas tendo que negá-lo, porque foi reconhecido e temia que algo lhe sobreviesse nessa identificação. Mas Jesus já tinha falado, e Jesus o falou não é para cobrar, é para descansar Pedro, de que Jesus conhecia Pedro e a sua fraqueza, como a fraqueza de qualquer outro ser humano, que no momento de um aperto, aí pode mentir, negar, e no caso Pedro negando Jesus. Mas em contraste, temos a situação de Pedro, de Judas Iscariotes. Em Mateus 27, o verso 3,
deixamos o Evangelho de Lucas e vamos agora para o Evangelho de Mateus. Capítulo 27, o verso 3, que nos diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, Judas, atirando para o templo, ou julgando para o templo, as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aí está, duas atitudes diferentes, segundo os sentimentos e ações também diferentes. Mas o assunto nosso continua na lição 11, julgamento e morte de Jesus. E, na sequência, vamos para o segundo subtítulo, julgamento e condenação de Jesus sobre Pilatos. Ou seja, primeiro levaram para casa de Anás, sogro de Caifás, depois Caifás também presente, condenando a Jesus, e depois Jesus é levado aos romanos, no caso, ao governador Pilatos. E assim, temos um novo texto em tela correspondendo ao primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, julgamento e condenação de Jesus sob Pilatos. E o texto nos diz: na manhã daquele dia, os judeus conduzem Jesus até a sala da audiência de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob a alegação de que eles não podiam matar ninguém que fosse condenado pela sua lei. Na verdade, podiam fazê-lo sem chamar a atenção dos romanos se quisessem, como tentaram diversas vezes apedrejar Jesus. Mas o que desejavam agora é que Jesus fosse executado publicamente como um criminoso pelos romanos opressores, e assim ficasse completamente desacreditado diante do povo como Messias prometido. Pilatos, sem entender a gravidade do que os judeus alegavam contra Jesus, para exigir sua execução, interroga-o pessoalmente, mas não vê nele nada digno de morte, enquanto se mostra curioso quanto à alegação de que Jesus seria rei dos judeus, ou em outro sentido, ou em que outro sentido ele seria rei. Observe bem, já tinham definido que Jesus tinha que morrer, mas como estavam debaixo de domínio dos romanos, isso não lhes era permitido. Levaram Jesus para os romanos matarem Jesus. Só isso. Só isso. Que na verdade faziam isso porque se matasse a Jesus sem consultar os romanos, pronto. Aí eles estariam transgredindo contra os romanos e poderiam ser cobrados de uma forma diferente. Mas levaram para a autoridade romana para que essa executasse. Aí seria algo público e eles estariam como isentos, e até se justificando: não fomos nós que matamos, os romanos decidiram pela morte dele. Mas tudo partiu dos próprios judeus, conforme Jesus vai dizer daqui a pouco, na leitura de um texto bíblico, que o maior pecado tinham os judeus, porque sabiam o que estavam fazendo. E Pilatos, envolvido numa coisa que não dizia respeito a ele, no que se tratasse de religiosidade, mas por ser dominador e governador daquela região judeia, ele tinha que dar
o pronunciamento final. E assim, outra vez, agora voltamos para o texto de João, no capítulo 18, verso 28. Observe que vamos de um evangelista para outro, procurando uma sequência e o registro dos fatos que aconteceram naquela noite e madrugada de sexta-feira entre os judeus. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, sumo sacerdote, para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Verso 30, responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então não era um julgamento para saber a culpa de Jesus. Os judeus queriam matá-lo e foi aquele espetáculo ali entre o sinédrio. Agora levam para Pilatos e outro espetáculo, outra representação está sendo executada. E, como disse, agora vamos para Lucas capítulo 23, o verso 1 até o verso 5, que nos consta isto. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, Jesus, respondendo, disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Observe que acusações falsas. E Jesus ensinou sobre a questão do tributo, do imposto, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. E quem era o dominador era César, então dai a César o que é de César. Jesus não estava promovendo uma rebelião contra os romanos, como diziam aqui, mas importava que Jesus fosse morto. E aí falavam o que quisessem falar para poder, em alguma coisa, serem cridos e Jesus ser condenado pelos romanos. Voltando agora a João, capítulo 18, verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? E Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei.
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilato: que é a verdade? E, dizendo isso, voltou até os judeus e disse: não acho nele crime algum. Olha como é importante isso. Se os judeus diziam que Jesus pecou e traziam falsas acusações, aqui Pilatos é incisivo: não vejo nele culpa, uma vez, duas vezes, três vezes, para entendermos que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas antes o entregaram à morte, sendo ele inocente e declarado inocente. Mas passemos a um segundo parágrafo. Um novo texto está em tela. E nesse ainda segundo subtítulo, julgando o julgamento e condenação de Jesus sob Pilatos. Mostrando-se indisposto à demanda dos sacerdotes, Pilatos resolve enviar Jesus a Herodes, que na ocasião achava-se em Jerusalém. Mas o tretarca, do mesmo modo, não recebendo do Senhor qualquer deferência, devolve-o ao governador romano sem nada observar. Intransigentes, diante de qualquer tentativa de agradá-los, os sacerdotes insistem à multidão para que não se satisfaçam com o castigo cruel aplicado a Jesus, nem com a soltura de Barrabás. E apesar de avisado por sua esposa, e ainda mais convencido de que Jesus era um homem justo, após uma segunda troca de palavras com ele, Pilatos se sente constrangido e finalmente a julgar Jesus. Pilatos se sente constrangido a finalmente julgar Jesus, e não restando alternativa para acalmar os ânimos do povo, entrega-o para ser crucificado. E assim, vamos outra vez ver textos bíblicos, inicialmente em Lucas, capítulo 23, os versos 6 até o verso 12. E a narrativa é esta: então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, Jesus era da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele, Jesus, nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Observem este fato registrado, neste caso, por Lucas, no capítulo 23. Herodes não viu nada em Jesus que pudesse condená-lo, devolveu para Pilatos. Não tem nada a ver comigo, não. E pronto, Pilatos outra vez recebe a turba e Jesus nesta acusação.
E agora Lucas 23, verso 13, continua. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo disse: haveis-me apresentado este homem como perversor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este Jesus. E solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, Pilatos, pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Na verdade, esse texto, nesta tela colocada em vermelho, é narrativa de Mateus no capítulo ali 27. Muito bem, nós temos aí essa colocação em vermelho, coloquei para destacar. Eles gritando e Pilatos não querendo condenar Jesus, eles entraram em palavras graves, como essa, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles deram para si mesmo a sentença ao apresentarem Jesus para ser morto, sendo que Herodes e Pilatos não acharam em Jesus coisa alguma que o pudesse condenar. Achavam justo e inocente, mas os judeus não queriam saber, queriam matar Jesus. Mas ficou o testemunho de duas pessoas, duas testemunhas, duas autoridades, dizendo: Jesus é justo, Jesus é inocente, não é digno de morte. Mas os judeus queriam e colocaram sobre si mesmo a sentença: caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. E agora vocês podem entender, 2000 anos praticamente judeus ficaram fora da sua terra, espalhados pelo mundo, cumprindo-se a palavra de Lucas capítulo 21, versos 23 e 24, quando Jesus disse: haverá grande ira no mundo sobre este povo, e de nação em nação serão perseguidos e mortos, até que se cumpra ou conclua o tempo dos gentios. Quando Jesus disse que haveria essa cobrança, o sangue dele cairia sobre os judeus e seus filhos, nós temos a história de 2000 anos judeus sendo perseguidos e mortos, para agora, nesse tempo presente, voltarem para a sua terra, porque estavam fora. Observe que nós estamos vivendo o tempo do cumprimento da palavra de Mateus no verso 25, que diz bem claro para nós: o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Mas até que? Aí Lucas capítulo 21, versos 23 e 24. Até que? Então, os judeus espalhados pelo mundo, entregue a todas as nações, teriam término, até que esteja no tempo da conclusão
o completar-se da pregação do Evangelho entre os gentios. Aí está um ponto, um sinal firme, forte do fim dos tempos. E estamos tratando isso numa palavra de 2000 anos atrás, quando procuravam condenar Jesus. E você tem um quadro aí do mundo atual, e os judeus na sua terra, conforme prometeu Abraão, dar para aquela terra, para a sua descendência. Mas, outra vez, vamos para João, outro evangelista, trazendo também alguma informação, e estamos pegando um evangelista e outro para captarmos vários pontos, detalhes desse julgamento, agora por Pilatos. E aqui em João 19 está escrito, verso 1 até o verso 5. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os sacerdotes, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse aos judeus, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. E saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Aí está esse detalhe do verso 1 ao 5, narrado por João. Ou seja, se era inocente, mas Pilatos mandou açoitá-lo. Foi zombado, ferido gravemente, exposto ao ridículo diante dos judeus, para ver se, assim humilhado, os judeus se condoíam de Jesus e deixassem de querer matá-lo, sendo ele inocente e justo. Ficou esse assunto importante para analisarmos. Mas continua João no capítulo 19, o verso 6. E mais adiante, o texto que nos diz, nesta tela em verde, vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse depois Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Aí está, os judeus argumentando de todas as formas para querer, vamos dizer assim, induzir Pilatos à condenação de um justo, de um inocente, alguém que não era digno de morte. Observem a dureza dos judeus, como de fato negaram firmemente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, rejeitaram a ele com todos os sinais e milagres e todas as palavras de ensino que receberam. Mas continua o texto em João capítulo 19, agora em azul, o verso 13 e versos seguintes, que estão em tela.
Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Se nós procurarmos entre os evangelistas, vamos achar também aquele detalhe que nesse lugar último, Gabatá, para onde Pilatos levou Jesus diante da multidão, ali Pilatos lava as mãos, dizendo para todo mundo, registrado e isso ensinado, falado, publicado para todo mundo até agora, nesse presente século: Jesus é inocente, não vejo nele culpa alguma, lavo minhas mãos. E entregou para os judeus, tendo ele autoridade para soltar, e soltaria um inocente e um justo. Mas politicamente é esse assunto. Ou seja, o importante é fazer o que querem e não a verdade. Aí condenaram, Pilatos deu Jesus para ser morto pelos judeus. E segue-se o nosso estudo, entrando agora no terceiro subtítulo. Mas antes lembremos a lição número 11, a atual lição, com o título de Julgamento e Morte de Jesus. E agora no terceiro subtítulo, a crucificação de Jesus. E observe que só esse texto aqui da crucificação de Jesus poderia dar uma lição inteira para estudarmos, nos detendo mais em detalhes e etc. Mas, colocando dentro do propósito de preenchermos os trimestres com a vida de Jesus, vamos resumir. Mas o terceiro subtítulo, em um primeiro parágrafo que está em tela, nos diz: já abatido devido aos ferimentos infligidos pelos açoites, o Senhor Jesus ainda teve de conduzir o próprio madeiro à cruz, no qual seria pregado até um lugar fora de Jerusalém, chamado Gólgota, ou Calvário, que significa caveira. Citando apenas os detalhes da crucificação, que são pertinentes ao cumprimento das profecias, os evangelistas se complementam, apresentando uma descrição impressionante daquela cena. Ali, no Calvário, apesar de crucificado entre dois malfeitores, vemos como Pilatos procurou inocentar Jesus e imputar à nação israelita o crime de terem matado o seu próprio rei, nas palavras que mandou gravar na placa acusatória. A terrível dor física do suplício da cruz acrescente o sofrimento psicológico que os judeus, acompanhando até o local, continuaram a infligir contra o Senhor Jesus, zombando e blasfemando da sua situação, provocando a demonstrar que era mesmo o Filho de Deus. Mas Jesus veio para a missão de dar a sua vida para a expiação do pecado da humanidade. E assim foi firme até o final e não se deixou levar por provocação nenhuma. E temos textos novos em tela, outra vez alternando entre os evangelistas.
E colocamos agora o texto bíblico de João, capítulo 19, verso 17. E lemos esse primeiro texto. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em grego e latim. Verso 21, diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Aí está mais um detalhe para vermos: Jesus sendo crucificado por ser Rei dos Judeus, e os judeus rejeitaram o seu rei. Pilatos, além de publicar que Jesus era inocente, justo, não digno da morte, que os judeus queriam que acontecesse, além do mais, Jesus de fato era Rei dos Judeus. E matavam a Jesus por inveja e por não aceitar o plano do reino de Deus, que não é visível, que é espiritual, quando eles queriam, na verdade, um reino neste mundo, o que Deus não estava fazendo. E assim, ainda podemos ler agora em Lucas capítulo 23, o verso 34, que nos diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Olha quanta provocação, quanta zombaria. E Jesus, na cruz, disse poucas palavras: Deus meu, por que me abandonastes? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois, na declaração, entrega final da sua vida: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou a minha vida. Mas, passando ainda à frente, num segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, Crucificação de Jesus, no nosso escrito, na nossa lição, deixamos isto: desde a hora sexta, isto é, meio-dia, quando Jesus foi crucificado, até a hora nona, 3 da tarde, quando expirou, a Escritura relata que houve trevas sobre a terra, e os sinais, sinais impressionantes, se seguiram à sua morte. Para espanto e convencimento de muitos, após bradar em alta voz que a hora que o Pai lhe havia confiado estava consumada, o Senhor Jesus entregou o Espírito, expirando, morrendo, antes daqueles que haviam sido crucificados com ele. O que os soldados romanos comprovaram, perfurando o seu lado com uma lança. Havendo a necessidade de os corpos serem removidos e sepultados, ainda aquele mesmo dia, José de Arimateia e Nicodemos, duas figuras eminentes entre os judeus que criam em Jesus,
providenciaram apressadamente a preparação do corpo do mestre e seu sepultamento em um sepulcro próximo dali. E aí, essa crucificação de Jesus é narrada pelos evangelistas, naturalmente. E nós estamos aqui escolhendo textos de Mateus e Lucas nesta tela que agora colocamos. Primeiramente, Mateus 27, verso 45 e versos seguintes. Primeiro em azul, isso que está declarado. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Observe essa declaração de Jesus. Por que Deus desamparou Jesus? Porque em Jesus estavam os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele veio para tomar sobre si as nossas culpas, conforme profetizou Isaías no capítulo 53. Então, não era a Jesus que o Pai, vamos dizer assim, abandonava, mas aquele homem que recebia sobre si o pecado da humanidade. E ali o pecado da humanidade seria punido e a humanidade, por esse fiador, esse remidor, esse redentor, teria o perdão dos seus pecados. Verso 47 em diante ainda diz: alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E o verso 51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Observe essa narrativa. Ou seja, havia sinais na natureza, tremor de terra, e lá no templo o véu, que só o sumo sacerdote ultrapassava uma vez por ano, ou seja, o caminho de acesso a Deus estava fechado. Deus fez questão de fazer esse véu ser rasgado, mostrando que agora, para toda a humanidade, o acesso a Deus estava sim aberto na expiação dos seus pecados, na pessoa do seu Filho único, Filho amado, Filho unigênito, Jesus o Cristo. Ou seja, a história é bonita, é linda, e a humanidade não entende essa bondade, misericórdia, compaixão de Deus para com cada um de nós. É só crer, aceitar esse sacrifício expiatório e pronto. A justiça de Deus é satisfeita, porque não é um justo sequer, mas somos justificados na morte de Jesus, que foi por nós, e isso é irreversível, já está feito. Cabe a nós agora. Temos a decisão, por Cristo ou contra Cristo, aceitar a redenção proposta de Deus, ou queremos nos justificar pelas nossas religiões, que Jesus disse que em vão adoram ao Senhor, porque os homens estão seguindo preceitos que são de homens, e não a palavra de Deus. É o perigo em que incorremos. Ainda em Mateus capítulo 27, encontramos o verso 54. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande tremor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora ao final, muitos, em especial
o centurião, a autoridade romana, disseram: este homem, sim, era o Filho de Deus. Já Lucas escreve diferente no capítulo 23, verso 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, estavam agora convencidos que algo estranho acontecera, fizeram a coisa errada, porque tudo dava testemunho da natureza ser contrária àquela ação. Em plena hora de muita claridade, 12:00 a 3h, havia trevas e a terra se abalava e outros sinais mais. Muito bem, então aí está a narrativa. Saíram muitos ali do monte do Calvário, da crucificação de Jesus, já convencidos que fizemos coisa errada. Fizemos coisa errada. Os céus declaram a nossa transgressão. Mas continuemos lendo ainda em João capítulo 19, a narrativa de João. E conforme já não sei, citei várias vezes durante esse nosso período, na lição número 11. Estamos indo de um texto de evangelista para outro texto de outro evangelista, porque são como informações distintas que se complementam. E já João diz assim no verso 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, chegava a Páscoa, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram a perna ou as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Observem todos os detalhes. Jesus crucificado entre malfeitores, lhe sendo oferecido fel, depois lhe sendo dado na sua sede a beber vinagre. Observe, o repartir das suas vestes, lançar sorte sobre a sua túnica, tudo isso, e não ser quebrado os seus ossos, olhem, e ser traspassado, tudo eram sinais na crucificação de quem era o Messias. Nem assim atentaram, ou seja, não estavam lendo ou guardando as escrituras que apontavam quem era o Cristo, para que eles pudessem crer e nisso serem salvos. Ou seja, a falta da palavra guardada no coração e na mente é algo importante. Não tinham isto. Verso 38 do mesmo João, no capítulo 19, verso 38, agora em verde na nossa tela, diz: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés,
Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as espiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então observe que Jesus morrendo às 3 horas da tarde, e supostamente com o pôr do sol em torno das 18 horas, eles tiveram poucos momentos para ir a Pilatos, pedir o corpo, tirar o corpo de Jesus, fazer a preparação com perfumes e depois providenciar o local de depositar o corpo de Jesus. E tudo rápido, porque passando o pôr do sol, já era dia santo, dia da Páscoa, dia de grande solenidade, e pela lei não podia ser profanado aquele dia com o corpo exposto, vamos dizer assim, de uma forma pública. E sepultaram Jesus às pressas. Continuando, temos assim a nossa lição número 11, chegando ao seu final, quando vimos julgamento e morte de Jesus. E o nosso texto escrito traz essa conclusão rápida que diz: embora não seja inadequado sentir tristeza e indignação diante da injustiça que nosso justo e santo Salvador sofreu nas mãos de ímpios pecadores, devemos sempre nos lembrar de que em tudo isso ele venceu e foi sumamente glorificado, tornando-se a causa da nossa salvação e naquele ou aquele em quem devemos crer para também vencermos este mundo. Quanto à morte, por nós, Jesus já cumpriu isto. Disse eu antes, isso é irreversível. Jesus já morreu e seguiu-se o sepultamento. Agora, cabe a nós, cabe à humanidade, crer verdadeiramente que esse sacrifício é o projeto, o plano de Deus para a salvação nossa, em reconhecermos culpados, pecadores e arrependidos, chegarmos a Deus pedindo perdão. É a pregação do Evangelho desde o início. Arrependei-vos e voltai-vos para Deus e sede batizados para perdão dos vossos pecados. Está conosco a nossa salvação. Da parte de Deus ele fez tudo. E se bem que ainda continua tendo misericórdia de nós e nos dando tempo e situações e palavras para nós nos decidirmos por ele. Jesus já morreu para nossa salvação. Mas o mundo nos tenta, nos atrai. Mas Jesus venceu. E nós também podemos vencer, observando Jesus passando por tudo isso, mas ressuscitando ao 3º dia e depois sendo glorificado nos céus. Ressurreição essa aqui sobre nós também, os que cremos, acontecerá num chamado último dia, quando também seremos levados, arrebatados por Jesus para os lugares celestiais, para sempre estarmos com Ele. Essa é a promessa de Deus. Assim concluímos essa nossa lição, quando o nosso esboço apresentou para a lição número 11, julgamento e morte de Jesus, os subtítulos. Primeiro, prisão e julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Segundo subtítulo, julgamento e condenação de Jesus sob Pilatos. E terceiro subtítulo, crucificação de Jesus. E assim encerramos a nossa lição, lembrando que o texto áureo é: disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Palavra que está em Mateus, capítulo 27, o verso 22. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você,
que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.